Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de julho de 2016, sábado. Esse é o verbete de número 3.816. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 10 máximos. O tema é síndrome ectoplásmica, dentro da especialidade energossomatologia. Quem escreveu esse verbete, professor Hernande Leite, nosso já veterano, professor e verbetógrafo. Para quem ainda não conhece, eu vou ler aqui o currículo do professor Hernande. Ele é natural de Aracaju, em Sergipe, e atualmente mora aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. É graduado em Medicina, com especialização em Psicossomática e Neurometria Funcional e empresário. Acessou a Conscienciologia em 1993, em São Paulo, por meio da palestra pública do IIPC. Desde então, foi voluntário do próprio IIPC, do CAEC, da OIC, e mais recentemente da Ectolab, onde coordenou a Ectolab, e mais recentemente ainda no colegiado da Conscienciologia, é um dos nossos 6 representantes lá. Pesquisa a ectoplasmologia e a paracirurgia e é coautor do livro TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida. Essa semana a gente está tendo banho de loja aqui de ectoplasmia, né? Então vamos lá, síndrome ectoplásmica é o conjunto de sinais e sintomas holossomáticos apresentados pela consciência ectoplasta, homem ou mulher, jejuna quanto ao domínio bioenergético, decorrentes da quebra da homeostase do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, em resposta às disfunções de ordem energossomática pela desassimilação ineficiente e ou bloqueios energéticos crônicos. O holopensene pessoal da homeostase energossomática, o holopensene pessoal da interassistenciologia, a pensenidade crítica, o materpensene dos acoplamentos áuricos homeostáticos, a energopensenidade ativa, o holopensene doador universalista, a provável ação hipotalâmica enquanto eixo principal sintomatogênico, o imprescindível conhecimento básico de neurofisiologia, as pesquisas envolvendo o impacto da ectoplasmia sobre a saúde física, a alta prevalência dos sintomas de origem parasimpática nos fenômenos ectoplásmicos, o desequilíbrio transitório do sistema nervoso autônomo, abre parênteses, disautonomia, no cerne fisiopatológico do quadro sindrômico, os desconfortos orgânicos efêmeros assegurando diagnóstico diferencial com sintomas autonômicos de ordem puramente somática, o desconhecimento médico sobre a influência da ectoplasmia na agudização nos transtornos de ansiedade generalizada, que é a TAG, e também na síndrome do pânico. E por aí segue, são várias linhas a patologia e a parapatologia também tem 20 linhas. Ele começa com a autovivência do EV profilático, a inabilidade no manejo bioenergético dificultando a desassimilação energética eficaz, a ectoplasmia fenomenológica pueril ligada diretamente aos acidentes de percurso e à macro-PK destrutiva, a predisposição pessoal à escagem energética inconsciente da consciência incauta enquanto gatilho sindrômico, a condição imatura de esponja energética, a vampirização energética sofrida pela consciência ectoplasta durante o período do sono, causando onirismo pesadelar, a MBE, ou seja, mobilização básica das energias, favorecendo a soltura holochacral e potencializando a ectoplasmia, e assim por diante. Aqui agora na página 4, em argumentologia, no tópico cronêmica, ele lista os 3 principais sintomas ectoplásmicos nosográficos enumerados de acordo com as 3 faixas etárias principais. Tópico seguinte, em diferenciação, são listadas 3 variáveis ligadas à manifestação exclusiva da ectoplasmia homeostática, importantes no diagnóstico diferencial com a síndrome ectoplásmica. No tópico seguinte, em sinergia, são enumerados 10 distúrbios clínicos hipoteticamente agravados pela ação sinérgica dos efeitos ectoplásmicos. Na página seguinte, em terapeuticologia, ele traz 4 ações preventivas e ou reeducativas listadas aqui de acordo com os corpos do holossoma.
Em remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Abordagem bioenergética, abuso das energias conscienciais, consim ectoplasta, laboratório conscienciológico de ectoplasmia e saúde parapsíquica. Prevenir a síndrome ectoplásmica é condição sine qua non para o desenvolvimento da assimilação bioenergética interassistencial homeostática e requer autoenfrentamento consciencial pleno. Você já pesquisou sobre a síndrome ectoplásmica? Qual nível de autoesforços vem adotando na superação dos reflexos holossomáticos incapacitantes na aplicação da ectoplasmia interassistencial? Na bibliografia específica, ele traz 3 fontes bibliográficas. Agora aqui a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos disfunção, desautonia, intoxicação, assimilação, bioenergética, TENEPS, ectoplasmia, paracirurgia, homeostasia, cosmoética, vampirização, desassimilação, interassistência, parapsiquismo, hiperatividade, ortopensenidade, hipersensibilidade, energossomatologia, holossomatologia e neurofisiologia. Questionamentos. Agora, Hernande, antes dos questionamentos, seria bom você contextualizar o que te motivou para fazer esse verbete, por favor. A primeira coisa foi dica até dos amparadores, numa dinâmica, que eu deveria estar focando minha atenção nas análises, né, que a gente faz dos relatórios, nos sintomas. Então, eu juntei, né, todos os sintomas da dinâmica, né, tinha mais já de 100 campos na época. Peguei a literatura espírita e peguei a literatura, né, conscienciológica do Valdo sobre os sintomas. Juntei tudo. E daí eu fui dar uma peneirada, estudar, né, no soma, que tipo de alteração fisiológica estava ligado àquele sintoma. Quase que 80% estava ligado ao sistema nervoso parasimpático. Começando com a preceptoria e o atendimento a algumas pessoas, aí eu começava a ver a correlação dessas pessoas com a intensidade de doenças, algumas patologias, não tão graves, outras um pouquinho mais crônicas, mas também ligado ao parasimpático. Aí, eu lendo, né, eu fui apresentar alguma coisa sobre a questão da ectoplasmia, eu não sei qual foi aí desses cursos, e eu estava dando uma olhada na literatura, e na literatura do Munari, que é um psiquiatra, ele fala, né, de muitos pacientes que tinham problemas sérios, físico ligado à ectoplasmia. E ele trouxe até o nome síndrome ectoplástica. Legal. Certo? Só que ele fazia o quê? Colocava tudo no balaio de gato, né? Certo? Então, todo aquele sintoma, até de tensão pré-menstrual, então, todo mundo estava naquilo dali. Aí cheguei assim, não, deixa eu ver agora um tipo de contextualização para você fazer diagnóstico diferencial. Então, foi a partir daí, pela dica dos amparadores, essa análise. Aí eu fui aprofundando para atender melhor as pessoas com ectoplasmia e com a disfunção da saúde física. Ao verbetógrafo Hernande. Em Parafotologia, página 2, 7ª linha de baixo para cima, poderia comentar a economia energossomática pela evitação de desperdícios energéticos desnecessários? Tem muitas coisas na vida nossa que a gente despende demais energia, né? Então, tem a pessoa chegar e fazer abuso físico, né? Então, o cara, ele não é atleta, mas ele chega e, como tem muita energia, então ele sai aí fazendo de tudo que é coisa, desperdiçando a própria saúde física. Então, abusa, né, de noitadas, certo? Abusa de alimentação, desgastes emocionais para valer, entrar em debates desgastantes que não levam a nada. E eu passei muito por isso, certo? Então, boa parte dos nossos desgastes energéticos está relacionado com o processo emocional. Então, você tem desgaste físico e desgaste energético. Então, tem muita gente que está com a conta negativa no banco. Ou ela ganha pouco, ou ela gasta muito. A maioria porque gasta muito. Exatamente. Essa semana eu estou lembrando, eu atendi um paciente que estava com dor
na virilha, na região inguinal, eles estavam desconfiando de hérnia, alguma coisa assim. E aí fez o exame, eu fui ver, ele estava com a sínfise púbica toda inflamada, né? A gente chama de osteite púbica e até um pouco... E aí eu fui conversar com ele, ele falou que jogou bola 3 dias seguidos, de manhã e de tarde, e aí já tinha dado fratura por estresse, etc. E o cara cheio de energia e com fratura e querendo jogar mais. Eu falei, olha, é bom você parar um pouquinho, porque se deixar ele ia continuar. A maior parte dos Então, acidentes de exatamente percurso com ectoplasta é por abuso, né? Porque a pessoa ela se sente bem, tem muita potente, energia, cheia de energia. Tem uma dorzinha e continua. Exatamente, aí vamos lá, né? Em parafatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima. Poderia detalhar o lastreamento psicossomático redutor da autolucidez extrafísica pelo acúmulo de energia assimilada? Tem muita gente que fala, né, que não tem projeção, ou quando tem projeção, ou tem um sonho, parece que ela não consegue abrir os olhos, ela não consegue atravessar a parede, né? Percebe que está projetada e não consegue atravessar. E no livro Projeciologia traz a questão do lastreamento do psicossoma, ou seja, o psicossoma está cheio de energia. Você imagina qual é a quantidade de energia no psicossoma do ectoplasta? Certo? Então, existe gente que desperdiça energia, desgasta demais, e existe o outro que é muquirana energético, então ele acumula energia demais. Então, geralmente, o ectoplasta, que também não trabalha com as suas energias, eles passam muito por esse fenômeno de lastreamento do psicossoma, isso baixa a lucidez extrafísica e dificulta a volitação, locomoção, certo? A locomoção dele extrafísica. Em paradoxologia, página 3, poderia expandir o paradoxo de ectoplasmia ser, ao mesmo tempo, fonte promotora de saúde e fonte indutora de desequilíbrio somático? Aí a questão, né, tudo na vida que a gente observa é uma questão de equilíbrio, né? Então você tem uma coisa, certo? Se aquilo está em exagero, traz um problema, e se aquilo também está em falta, traz um problema. Então tudo é um equilíbrio. Então, o sistema nervoso autônomo, ele também é um equilíbrio entre o sistema nervoso parasimpático e o simpático. O que um faz, o outro faz o contrário, e vai determinando ali um equilíbrio. Então, o oxigênio, ele é fundamental, sem oxigênio não se tem vida, pelo menos nesse planeta. Mas oxigênio demais também mata. Então, tudo tem dosificação. Então, energia demais traz muito problema também para a saúde. A síndrome ectoplásmica cria condições que predispõem às ocorrências de parafenômenos de efeitos físicos em consciência ectoplastas, ainda em processo de aperfeiçoamento da DISASSIM? Acontece muito, porque você tem muito acúmulo de ectoplasmia e isso favorece efeito físico. Principalmente uma pessoa que ela não tem habilidade de trabalhar com as energias, com a questão desse acúmulo. Se ele tem predisposição a ter efeito físico, isso aí vai acontecer com mais frequência. E ele não consegue dominar isso. É como se fosse alguma coisa que extrapola ele. Então, como é que você não domina? É o cara carregando, né, um balde cheio de água até a tampa e tem que subir uma ladeira. Então, o cara tem que ter muito equilíbrio para não deixar derramar uma gotinha. Então, a pessoa, quando começa a dominar e ter lucidez, fica bem mais fácil ela lidar com isso. Mas a maioria não tem. Patologia, página 1, quinta linha de baixo para cima. Perdão, de cima para baixo. Poderia exemplificar os desconfortos orgânicos efêmeros, assegurando o diagnóstico diferencial com sintomas autonômicos de ordem puramente somática? Quando a pessoa me pergunta assim, dentro daquela lista que se tem ali, você tem sintomas que são digestivos, certo? Que pode muito bem ser apresentado por uma pessoa que está com constipação intestinal, certo? Ou está com uma diarreia ou alguma virose. Como é que você faz o diagnóstico diferencial entre aquilo que é da síndrome ectoplásmica e aquilo que é ligado a uma patologia que a pessoa tenha? A patologia, a pessoa tem aquilo dali no histórico clínico dela. Geralmente, quando é da síndrome ectoplásmica, ela passou algum tempo fazendo assistência, certo? Isso acontece muito em sessões de desobsessão, em passe, certo? E a pessoa não sabe lidar com a questão da energia. Então, quando ela passa muito tempo assim, fazendo assistência, aquele processo ele desencadeia, como se fosse uma agudização de uma coisa que ela tem. Então, aí vocês dizem, olha, isso aqui está muito mais ligado ao processo da ectoplasmia e está trazendo problema, então por isso que é uma síndrome ectoplásmica, do que uma coisa orgânica isoladamente. Perfeito.
Terapeuticologia, página 5, poderia comentar o número 4, mental soma, manutenção permanente da ortopensinidade? Aí é na base da qualificação, né, da energia, né, que você tem a quantificação. Então, o ectoplasta, nós estamos falando em quantidade, potência de energia. Depois, você também tem que qualificar essa assistência. Então, nós falamos do Pensene, pensamento, sentimento e energia. Então, a qualidade da energia que você exterioriza depende daquilo que você pensa. Então, a qualificação assistencial tua para você mesmo, é por isso que é profilática para ele, e também para quem você assiste, passa pela equalização, pela homeostase, principalmente do pensamento. Fatologia, página 1, primeira linha. Poderia indicar os efeitos sobre a provável ação hipotalâmica enquanto eixo principal sintomatogênico? O que a gente está vendo aí é o seguinte, nós observamos no ectoplasta a alteração de temperatura. Quem controla a temperatura no corpo é o hipotálamo, certo? Aí nós estamos vendo as alterações simpáticas e parasimpáticas, principalmente a parasimpática. Quem controla o sistema nervoso, certo? Autônomo, é o hipotálamo. Então, a ação hipotalâmica parece que governa toda a resposta emocional e energética com reflexo no corpo físico. Então, provavelmente, hipoteticamente, que a gente não pode determinar isso, a gente estudando os efeitos da ectoplasmia sobre a fisiologia somática, a gente percebe que parece, tudo indica que é através do hipotálamo, como se o hipotálamo fosse um sensor da relação entre o processo extrafísico com o processo intrafísico. Perfeito. Estrangeirismologia, página 1, final da penúltima linha. Poderia comentar o self-screening holossomático pós-desacoplamento energético? Isso daí é quando a pessoa, antes de até ela entrar em algum ambiente, se ela quer perceber, né, o ambiente, como é que o ambiente está, o que é que ela faz? Ela faz pelo menos um scanner energético, certo? E também de aferição, né, do próprio corpo. Como é que está meu pensamento, como é que estão minhas emoções, como é que estão minhas energias? Observa o soma, se está tendo alguma coisa. Depois ela fica ali 2 horas no ambiente. Quando ela vai sair, ela deve fazer a mesma coisa. Então, ela instala o estado vibracional ou qualquer técnica para que seja mais fácil para ela fazer a desassimilação. Depois, ela faz uma checagem. Se ela está entrou equilibrada e ela percebeu que existe as mesmas percepções de equilíbrio, ela está tranquila. Se a pessoa não faz essa checagem, é como se fosse uma checagem holossomática. Se ela não faz essa checagem, a tendência dela é não ter lucidez, dela sair assimilada e depois a coisa vir piorando. Quando ela vê, já foi, né? Já está. Aí depois que ela vai fazendo uma retrospectiva, aí ela vai dizer, poxa vida, eu comecei a sentir isso no finalzinho daquela reunião, no finalzinho daquele encontro. Tecnologia, página 2, terceira linha de baixo para cima. Poderia expandir a técnica da autochecagem holossomática para a identificação precisa da sintomatologia ectoplásmica? Isso aí está mais ou menos, né, próximo disso. Né? Então, a pessoa chega e ela faz uma varredura. Né? Ela vê como é que está, se ela está tendo algum sintoma orgânico aí. Né? Se ela está tendo algum sintoma orgânico e aquilo ali não é um padrão dela, ou já é um sinal de alerta de que tem alguma coisa orgânica dela que pode estar se manifestando, então ela, nessa checagem, ela já identifica um processo de ectoplasmia e uma prevenção que ela deve estar trabalhando mais com a desassimilação. Perfeito. O local de menor resistência do corpo, às vezes, né, a pessoa entra, aquilo vai direto assim. Fatologia, página 1, segunda linha. Como são feitas as pesquisas envolvendo o impacto da ectoplasmia sobre a saúde física? Qual instrumental é utilizado, por favor? O que a gente observa é o seguinte, se eu partir da hipótese de que o sistema nervoso autônomo, ele está envolvido nisso, eu tenho que estudar, através de tecnologias, algo que quantifique, que meça o sistema nervoso autônomo. Então, isso também foi uma dica. Eu cheguei para os colegas, né, que trabalhavam com isso, principalmente o Ismael, né, que ele gosta muito dessa tecnologia, trabalha com medicina chinesa. Aí eu perguntei se existia algum tipo de instrumento que me disse direto o sistema nervoso autônomo. Aí ele chegou e disse, olha, mas eu não conheço. 1 ano depois, ele ligou para mim e disse, olha, vai ter um congresso e vai ter um lançamento de um aparelho. Chama-se de neurometria.
Então, eu fui fazer uma pós-graduação em neurometria. Então, na hora que você lia o meu currículo, tinha lá o negócio da pós-graduação em neurometria, que ele é um instrumento que mede indiretamente, certo, o efeito em cima do sistema nervoso autônomo, tanto de etiologia emocional, quanto de etiologia somática. Ele dá uma pista para você ir aprofundar. Então, teve uma pessoa agora que eu pedi para ela uma curva de cortisol, porque uma vez o exame neurométrico dessa pessoa tinha dado como se fosse uma exaustão da adrenal, certo? Que está relacionado com esgotamento de tanto consumo de energia provocado por estresse. Aí depois a própria suprarrenal, ela entra em esgotamento. Sim. De tanto cortisol produzido, ela vai e não aguenta mais. Certo? Então, a gente tem que recuperar ali a pessoa. Então, esses instrumentos, eles medem indiretamente uma coisa que você está suspeitando. Certo? Eu lembro que a gente fez em Curitiba, né, um teste no CP2, né, isso com impedância, o EEG, né, esse aparelho também da neurometria, bem interessante. Fatologia, página 1, quarta linha, de baixo para cima. O que surgiu de novo em termos do avanço tecnológico dos instrumentos neurométricos? Você acabou de falar. Nós estamos aí querendo adquirir também um aparelho que ele é até reconhecido pela Anvisa. Ele chama AS Complex. Só que ele custa, no nosso mercado, R$70 mil. Nossa, certo? E você ainda precisa de trabalhar bastante para você pegar habilidade na interpretação, porque não é só você fazer. Sim. Então, se você comprar um eletroencefalo, você pega um técnico, ele faz. O negócio é você interpretar e depois ligar as pontas. Então, essas tecnologias que estão aparecendo hoje, elas podem muito bem dar uma pista indireta, mas nós não temos nada ainda que quantifique energia. Então, como é que a gente faz? Você mede o sistema nervoso autônomo através desses aparelhos, ou mesmo na bioimpedância, antes em repouso, e manda a pessoa trabalhar, malhar ali o holochakra com estado vibracional. Aquilo dali vai dar uma potencializada nas energias. Aí o que a gente vai fazer? A gente mede depois. Esse aparelho de bioimpedância, ele mostra direitinho antes e depois. Esse aparelho é usado para tratamento clínico. Então, você faz um exame antes, assim que o paciente chega, dá o diagnóstico, faz toda a terapia e depois você vai avaliar no final. Agora, os parâmetros que são utilizados para você ver se a pessoa melhorou, nós estamos pegando esses parâmetros para dizer que a pessoa melhorou instantaneamente após o estado vibracional. Engraçado que muita gente instala o estado vibracional e aquilo dá uma alteração muito grande. E a gente está comparando agora com um grupo controle, com pessoas que não sabem o que é estado vibracional, Legal. Ou que não façam o estado vibracional, para a gente ver se de fato tem uma correlação direta, você isolando uma variável. Perfeito. Não é um falso positivo, né? Aquilo lá Exatamente. É fato. Em fatologia também, página 2, final da segunda linha. Quais são os cuidados com a manutenção do sono reparador que devemos ter, em especial os ectoplastas? Olha, o sono é o principal meio da saúde, certo? Então, durante o sono são produzidas substâncias no organismo, certo? Proteínas, tudo que é feita para a recuperação, a recomposição somática. Se uma pessoa ficar sem dormir por um determinado tempo, certo? Ela morre, se você deixar ela totalmente acordada. Aquilo ali vai esgotando energeticamente ela. E o que acontece com o ectoplasta? O ectoplasta assimila demais, né? Que ele tem aquela força atrativa, né? Que faz dele o negócio lá do esponja, né? Que está citado aí. Quando ele faz isso, ele entra em assimilação, o holochakra está em contato direto com o psicossoma e com o soma. O primeiro que tem reflexo é o psicossoma. Então, ele tem uma agitação durante o sono. Então, ele fica mais agitado. Então, muitas vezes, a pessoa, quando tem um processo de assimilação, a melhor coisa é a gente observar se a pessoa está tendo pesadelo, certo? Se a pessoa está despertando demais à noite. Se o sono ele realmente se refaz. Exatamente isso. Aí foi que nós fizemos. Pegamos as 30 primeiras pessoas que passaram na fase inicial da preceptoria, 40% tinha distúrbio do sono. E isso comprovado que nós mandamos fazer exame fora, com polissonografia. Não. Então, essas pessoas estavam, de fato, com alteração no sono. Certo? E muitas delas, nós fizemos somente
orientação para trabalhar mais com as energias e trabalhar com relaxamento. Quando a pessoa já tem um distúrbio de apneia, aí, de fato, essas coisas só não vão resolver. Você tem que ter também uma intervenção maior, até com CPAP, certo? Com aparelhos para poder recuperar o sono da pessoa. Mas, entre alimentação, atividade física e o sono, se você tiver de optar, controle o sono, porque esse aí é o principal. Fatologia, página 2, final da terceira linha. Poderia expandir a prevenção de intoxicações alimentares? Uma das questões, até, a gente conversando muito com o Valdo e com a experiência dele, e muita gente aqui, a gente observou que existe uma correlação muito forte entre a ectoplasmia e processos alérgicos. E quais são as maiores fontes de contaminação da gente no dia a dia? Ar, aí você puxa aquilo dali pelo sistema respiratório, e a outra fonte é o digestivo pela alimentação. Então, a pessoa já tem uma hipersensibilidade de resposta imunológica para isso. Então, qualquer tipo de intoxicação do ar e intoxicação alimentar, o ectoplasta vai ter uma resposta mais imediata e mais intensa. Questionamento, quer falar? Sim. Hernandes, parabéns pelo verbete. Aqui na fatologia, na sexta linha, tem aqui o desconhecimento médico sobre a influência da ectoplasmia na agudização nos tratamentos de ansiedade, nos tratamentos de ansiedade e síndrome do pânico. O que você pode me dizer sobre isso? Na hora que a gente está atendendo algumas pessoas, né, com síndrome do pânico, a gente começa a fazer uma retrospectiva para saber qual foi o gatilho da síndrome do pânico. Aí, quando não existe um processo em que alguma contaminação ou uso de droga, que também desencadeia para uma pessoa que já tem a predisposição, aí a gente vai ver direitinho que ela sentiu alguma coisa nessa retrospectiva de uma situação em que ela estava e que ela não saiu bem. Ela já saiu com desconforto, né, no tórax, com uma sensação de aperto, com um pouco de angústia, aquilo foi aumentando. E se você não estiver atento para essas coisas, você vai medicar a pessoa, certo? Vai aliviar, né, porque a síndrome de pânico, a ansiedade, ela gera uma hiperexcitação cerebral, você chega e dá um calmante para a pessoa, aquilo dali vai diminuir a atividade, mas aquilo não resolve. Aí você vai vendo os pesadelos que essa pessoa está tendo, o nível de pensamento, o que é que vem na cabeça dessa pessoa quando ela está com síndrome do pânico. Observe cada uma que não é só o desespero da sensação de morte, tem coisas diferentes que vêm no pensamento dela. E aí nós tivemos alguns casos que nós atendemos, em que nós fizemos um atendimento muito mais energético, e essa pessoa já saiu do próprio atendimento com 90% dos sintomas reduzidos, só com a parte energética, certo? E a acupuntura. Então, isso mostra que existe um reflexo da energia ligado ao processo de ansiedade. Uma das coisas mais difíceis para a pessoa entrar em relaxamento é quando ela se torna mais ansiosa. Se a pessoa tiver o parasimpático alterado numa ectoplasmia, o simpático tem que também estar entrando para compensar. Certo? Se uma pessoa é ansiosa, na hora que o simpático vier, ele também dá uma carga maior em cima e com reflexo, principalmente na esfera da ansiedade. E às vezes, se tiver com sexo associado, piora tudo, né? Piora tudo. Então, tem que fazer o desassédio e, ao mesmo tempo, fazer uma limpeza energética na pessoa. Então, é a partir daí que você observa alguma situação que, de fato, qual foi o momento, qual foi o contexto que aí você teve esse acoplamento por assédio. Hernandes, pois não. Eu queria retomar a resposta que você deu sobre a parte da intolerância alimentar, que eu vi que você colocou aqui no verbete em 2 locais, né? Na fatuística, na fatologia da segunda linha, de baixo para cima, e também na sinergia, né? Alérgicos. Eu tive um quadro muito grave de intolerância alimentar recente, né?
Em 2007, eu apresentei um quadro generalizado, foi até o Valdo que diagnosticou, que eu não sabia, eu tinha muitas feridas, né, na pele, enfim, sempre tratando como se fosse um quadro dermatológico, simples, né, e quando o Valdo olhou, ele falou, não, você tem intolerância alimentar, né, você está com um quadro generalizado, e eu fiquei, de lá para cá, buscando, né, compreender esse quadro e buscando recursos, né, para tratar, e recentemente eu fiz um tratamento bem severo também. Eu não sei se você já ouviu falar da técnica de hidrocolonterapia, acupuntura. Eu tive que entrar com recursos assim, vários, né, para conseguir contornar esse quadro. Agora eu estou me recuperando, estou muito melhor. Mas eu observei um quadro assim de... Eu estou com uma hipersensibilidade a qualquer coisa química. É como se, para mim, o meu corpo não estivesse aceitando quase nada que for assim químico, em termos de alimentação. Então, eu estou com um nível de restrição assim, muito grande, né? Aí eu fico brincando com as pessoas, eu digo, olha, meu corpo é mais evoluído do que eu, porque ele só quer coisas boas, só quer comer coisas boas, naturais, né? Mas eu queria entender, do ponto de vista da ectoplasmia, que você falou aí, como se dá essa interação? Quer dizer, o organismo ele vai ficando mais sensível a essas químicas? É uma reação... Eu queria entender melhor isso. O que a gente faz em termos de prevenção, né? Porque agora eu estou com um controle alimentar, né? Eu sei o que eu posso, o que eu não posso comer. O quadro está melhor, não tenho mais os sintomas das feridas, realmente isso foi contornado. Mas eu vou levar isso, né? Eu vou ter que manter esse padrão de tratamento. Aí eu queria que você falasse um pouco. Olha, a incidência de doenças alérgicas, independente de ectoplasmia, é muito alta. E tem agora... Eu fui fazer um curso de termografia, né, para aprender a usar, né, direitinho para poder fazer pesquisa, né, termográfica, que a gente já utiliza, né, mas você precisa estudar, né? Então, eu fui em São Paulo e o cara que deu o curso, ele trabalha com alergia alimentar. E ele escreveu um livro sobre a sensibilidade alimentar tardia, que muita gente acha que reação alérgica ela tem que ser imediata. Existe gente que tem o processo acumulativo. Então, ele tem um livro só tratando desse assunto. Então, a incidência está muito alta de contaminação, né, e de alergia por isso. Então, já existe também um componente externo, que são os alérgenos, aquele que vai desencadear a alergia. Nós também temos um sistema de defesa, muitas vezes pode estar alterado por um processo até paragenético. Aí você pega esses dois fatores e associa mais um, que é a ectoplasmia. A ectoplasmia ela potencializa o funcionamento celular. Se ela está potencializando o funcionamento celular e a célula está intoxicada, então você tem uma resposta mais imediata e mais intensa sobre aquilo. Então, no ectoplasta, ele tem que ter o cuidado não só com trabalho com energia, estado vibracional, processo pensênico, mas, sobretudo, somático e dieta mesmo para valer. Agora, a gente tomar cuidado para a gente não generalizar. Tem pessoas que também têm alergias a proteínas. E tem muita gente só fazendo, se o problema é do carboidrato, alguma coisa assim, estou tirando o carboidrato, e está na proteína. E muita alergia ela é desencadeada por proteína. O do leite é por proteína, certo? Aí a pessoa tem que ver direitinho, né, para poder tirar esses fatores, que é um fator exógeno, para também trabalhar o lado da ectoplasmia, porque a ectoplasmia é como se você deixasse a pessoa muito mais ativada, certo? Então, qualquer coisinha que entrar ali, estranha, vai piorar. Então, você tem os dois lados. Então, nem todo ectoplasta vai ter esse problema, mas se ela for ectoplasta e se ela for alérgica, a resposta é muito grande. Nós estou com a gravação que nós apresentamos ontem, então ontem na dinâmica nós não fizemos o debate, né? Nós trouxemos relatos de pessoas que gravaram, que passaram por paracirurgia à distância. Tem um relato de uma moça que você viu, que ela no outro dia acordou com a barriga toda empipocada, parecendo processo alérgico. E ela não tinha feito nada de alimentação, só sofreu ectoplasmia pela paracirurgia que ela foi submetida. E apareceu no abdômen dela as manchas como se ela tivesse com um processo dermatológico alérgico, certo? A urticária, aparecendo isso. Então, a gente precisa até tirar foto, né, dessas coisas para a gente estar analisando. O que a gente sabe
certo? Pelo menos por pessoas, que foi o Valdo e muitos médios, tem uma resposta alérgica muito grande. A gente tinha um cuidado danado para dar remédio para o Valdo por causa dos efeitos. Qualquer coisinha tem uma resposta. E às vezes a muito dose alta. era menor, né? Que Exato. A alimentação dele também tinha determinadas coisas que não dava. E a gente tem que ver o seguinte: cada pessoa tem uma resposta ao alimento. Tem gente que tem intolerância à melancia. Tem outros que se atola na melancia e não sente Que nada. não tem nada. Certo? Na época que eu conversei com o Valdo, ele falou assim para mim, olha, você é que nem eu. Aí eu olhei assim, como assim que nem eu? Você não pode comer essas coisas, não. Esse negócio de molho, essas coisas químicas, essas coisas conservantes, não sei o quê. Você não pode nada disso. Aí eu não levei tão. Eu falei, não, será que eu não... Eu levei de 2007 para cá para ver que o que ele estava falando era mais sério ainda, né, do que ele tinha dito naquela época, porque realmente cada vez mais eu fui vendo que essas coisas químicas elas estavam tendo um efeito assim muito forte, entendeu? Corante e conservante são duas coisas que desencadeiam muito a alteração do sistema imunológico. Então, a pessoa ela não vai comer a proteína, não vai comer o carboidrato, mas vai tomar aquele suquinho que vem amarelinho, certo? Isso. Com corante, que é uma beleza. E com o tempo, é como se o organismo fosse ficando cada vez mais sensível. Tipo assim, antes eu tomava o suco de caixinha, estava ok. Agora, se eu tomar ele, já está... É como se eu ficasse já assim. Isso é natural. Na resposta imunológica, quanto mais você vai dando estímulo com alérgenos, então você vai ficando cada vez mais sensível com aquilo dali. Interessante. Levar a sério isso. Quem mais, pessoal?